Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. O século do ouro no Brasil colonial, século XVIII. Vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Methuen. O que era esse tratado? Também era conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Foi um acordo comercial entre Portugal e a Grã-Bretanha em 1703, que vigorou até 1836. Portugal passou a importar tecidos, como em contrapartida os britânicos fizeram o mesmo, porém aos vinhos portugueses. Inicialmente era lucrativo para Portugal, porém devido a vários fatores, como por exemplo o clima, passou então a acumular prejuízos, porque ele não conseguia mais produzir a quantidade necessária de vinhos para pagar o que eles importavam dos tecidos ingleses. Portugal, então, endividada com a concorrência holandesa no comércio açucareiro contra o Brasil, por conta da expulsão dos holandeses, se endividava ainda mais e, à medida que o tempo passava, precisava encontrar, então, outra fonte de renda. Como resolver essa crise financeira? Primeiro veio o incentivo às bandeiras. O que eram as bandeiras, né? Eram grupos de homens que tinham como objetivo a captura de escravos fugitivos, o aprisionamento de indígenas e a busca por metais preciosos, o que foi realmente encontrado no final do século XVII. A primeira grande descoberta deu-se nos sertões de Taubaté em 1697. Eram as primeiras jazidas de ouro descobertas no Brasil. Houveram muitas mudanças, então, do Brasil a partir da descoberta do ouro. Aumento populacional, aumento do mercado interno, a integração econômica entre todas as regiões, basicamente, do Brasil. E surgiu uma camada social entre os escravos e os senhores, que, na verdade, eram os comerciantes e profissionais liberais. Então, a pirâmide social, no alto ficava ali, então, os grandes proprietários. Depois vinham as camadas das classes médias, depois então esses trabalhadores livres que ficavam entre as camadas médias e os escravos, e na base da pirâmide então os escravos. Algumas formas de exploração do ouro, eram duas basicamente. Primeiro tinha a faiscação, que na verdade era a exploração simples, feita nos leitos dos rios com o auxílio da bateia, que era uma espécie de uma bacia rasa, cônica, feita de madeira ou de metal, era praticada por pequeno número de escravos. E tinha a lavra, que era uma empresa, na verdade, de extração de ouro. Grande extração em jazidas, exigiam técnicas, ferramentas e muitos escravos para esse tipo de trabalho. Então, o comércio entre a região mineradora e o restante da capitania foi intensificado, promovendo uma integração que antes era muito limitada, né, entre as regiões do Brasil. Todo o caminho percorrido pela busca do ouro originou o quê? As estradas e ligações importantes para a ampliação do território da colônia portuguesa aqui na América. Existia necessidade de abastecimento das cidades, então aí entra a importância dos tropeiros, que eram, na verdade, aqueles homens que carregavam alimentos e todo tipo de produtos em mulas, que saíam de uma região para outra. Muitos vinham da região sul, no sentido das regiões das Minas, e também vinham de outras regiões, como o Nordeste, o Norte e inclusive do Centro-Oeste. Tinha também os boiadeiros, que conduziam o gado para que eles fizessem o transporte, o escoamento do ouro, e os camboeiros, que transportavam os escravos. Os principais impostos naquele período foi o conhecido quinto, que na verdade um quinto era 20% das riquezas que eram extraídas em ouro dos lotes que eram extraídos por conta daqueles que estavam fazendo esse tipo de exploração. Vinha depois a captação, que era um outro tipo de imposto sobre o número de escravos. Quanto mais escravos, mais pagava impostos. E a derrama, que na verdade era a cobrança através da força do quinto, que é atrasado. Muitos não conseguiam pagar esses 20% e ficavam então com suas propriedades, seus escravos, muitas vezes penhoradas, que no caso de não pagar, eles ficavam como garantia do pagamento. A derrama, então, ela acabou então sendo motivo de muitas revoltas. Por conta das reformas pombalinas, houve um novo valor do quinto, que ao invés de ser 20%, passou a ser então estabelecida uma quantidade de 1.500 quilos de ouro anualmente.
Alguns órgãos de controle que a coroa portuguesa tinha era a Intendência das Minas, que fiscalizava o controle e a distribuição de terras para exploração e cobrança de impostos, e a Casa de Fundição, que para evitar o contrabando, principalmente, todo o ouro encontrado era fundido em barras com o selo da coroa. Também era retirado o quinto já deste ouro que era pago aos extratores. Vamos falar um pouquinho de algumas revoltas ocorridas em decorrência da exploração aurífera. Primeiro, nós tivemos a Guerra dos Emboados, de 1708 a 1709. Tivemos em 1720 a Revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como a Revolta de Vila Rica. E, uma das mais importantes, a Inconfidência Mineira. A Guerra dos Emboabos, ou Emboabas, quer dizer forasteiros, em 1707 a 1709, foi a insatisfação dos paulistas com as pessoas vindas de outros lugares, chamados de forasteiros, que por encontrarem jazidas de ouro, os paulistas acreditavam ter o monopólio dessa extração. No entanto, os paulistas, liderados pelo bandeirante Manuel Borba Gato, entraram em guerra contra os forasteiros, porém foram vencidos. O resultado foi Portugal interferiu e regulamentou a extração de ouro, só que as consequências foram a formação da capitania de Minas Gerais e a criação da nova capitania de São Paulo, e porque, por sua vez, a saída dos paulistas também se deu para Goiás, em Mato Grosso, onde também encontraram ouro e diamantes. A revolta de Felipe dos Santos, em 1720, foi na região das Minas Gerais também. A elevada carestia de vida, os tributos cobrados com rigor pela coroa portuguesa e a perspectiva da criação da Casa de Fundição e da moeda para recolher o quinto real causavam a indignação da população local contra as autoridades metropolitanas. Felipe dos Santos, na verdade, um dos seus líderes, o seu crime foi sonhar com a liberdade e foi punido com a morte no garrote vil, argola de ferro que se apertava o pescoço até a morte. Também essa revolta foi conhecida como a Revolta de Vila Rica. A Inconfidência Mineira, em 1789, foi um movimento realizado por elementos da elite intelectual e econômica de Vila Rica, movidos pelas ideias de liberdade, formação das Minas Gerais e uma república separada da coroa portuguesa, entre outros motivos contra a execução da derrama e o domínio português. Traídos por José Silvério dos Reis, que, a troco do perdão de suas dívidas, entregou todos os revoltosos. O resultado foi um movimento reprimido violentamente, sendo os principais líderes presos e degradados. No entanto, Tiradentes, que era o Joaquim José da Silva Xavier, era um alferes, também tinha a profissão de Tiradentes, conhecido como dentista, foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo para qualquer outro tipo de inconfidência que pudesse surgir na região. Por fim também, e tão importante quanto, nós tivemos a Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798. Também conhecido como Conjuração ou Inconfidência Baiana ou Revolta dos Búzios. O movimento também era separatista ao modelo da Inconfidência Mineira, inspirado nos ideais de liberdade da Revolução Francesa, com a participação da elite baiana, marcada na figura do jornalista e médico Cipriano Barata e do padre Agostinho Gomes. Setores populares também desejavam condições melhores de vida, e o fim da escravidão e da situação de extrema miserabilidade que havia tomado as classes populares desde que a coroa transferira a sede do governo colonial para o Rio de Janeiro, em 1763, por ocasião das reformas pombalinas. Os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga foram condenados à morte e esquartejados. Não foi o mesmo que aconteceu com o Cipriano Barata, que fazia parte já da elite. Também agora, para entender um pouquinho e fecharmos essa matéria, nós vamos falar um pouquinho do Marquês de Pombal e as reformas pombalinas em 1759 até 1822. Após o terremoto de Lisboa, em 1755, esse Marquês ele fez um plano de reconstrução e Dom José o chamou então para ser o primeiro-ministro de Portugal. Embora fosse um déspota esclarecido, ou seja, ele era um ditador, um tirano absolutista, só que ele aplicava ideias iluministas. Então ele defendia o absolutismo porque ele achava que era o melhor tipo de governo, que centralizava os poderes cada vez mais na coroa portuguesa. No entanto, implantava medidas iluministas para ter assim uma sobrevida no poder.
Implantou então um novo controle de cobrança de impostos, proibiu a escravização dos índios, proibiu a discriminação dos judeus convertidos no tempo da Inquisição, preocupou-se com a educação, pretendendo modernizá-la, criando as faculdades de medicina e matemática. No entanto, não conseguiu, embora ele tenha expulsado os jesuítas, tirado eles do controle da educação, ele não conseguiu oferecer um suporte tão adequado para esse tipo de modernização da educação. No Brasil, as reformas pombalinas resultaram na extinção definitiva das capitanias hereditárias, a elevação do Brasil a vice-reino de Portugal, a nomeação do Rio de Janeiro como a nova capital da colônia, por conta que ficava bem mais próximo das regiões mineradoras, substituindo então Salvador. E a expulsão dos jesuítas aqui também, controlando a partir de então toda a educação no Brasil, que aconteceu a mesma questão de Portugal. Não conseguiu dar o mesmo suporte adequado para manter tais reformas. Essas reformas impactaram diretamente na produção e no controle da atividade mineradora do Brasil. E seria uma das causas da Inconfidência Mineira ali, eclodida em Minas Gerais por Tiradentes. Para finalizar, vamos falar de algumas consequências da mineração no Brasil. A expansão territorial, crescimento populacional, o desenvolvimento do comércio interno, transferência do polo econômico social para o interior, transferência da capital do Rio de Janeiro em 1763, o surgimento de muitas cidades e a criação da capitania das Minas Gerais, dentre muitas outras consequências que ocorreram por conta da mineração. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!